Olá, se você tá assistindo isso, acompanha os vídeos do canal, acho que você vai perceber que sim, eu sumi. Se você chegou agora e esse é o seu primeiro vídeo que você tá assistindo, então saiba que eu estava sumindo há mais de 2 meses sem postar vídeos. E eu postava até com determinada frequência. Mas vamos começar de um jeito mais honesto. Por que eu sumi? Sabe, quando eu criei o canal, eu tinha um objetivo bem simples e meio bobo, mas era verdadeiro, eu acho. Eu queria que ele fosse um espaço pra gente poder conversar, não só passar 10 minutos rindo de uma cena engraçada ou decorar uma teoria de fã. Queria que as pessoas ouvissem os vídeos como uma forma de podcast, uma coisa rápida, de 10 a 15 minutos, e que elas ficassem refletindo sobre o vídeo, respirassem um pouco mais fundo e ficassem curiosas sobre a sua própria vida. Mas então por que falar de animes, de filmes e de séries? De certa forma é porque eu gosto, né? E porque eles são espelhos. A gente assiste, chora, se irrita, se inspira. E às vezes por trás de uma cena boba ou de um diálogo exagerado, aparece uma ideia meio que do nada na nossa mente. E a gente às vezes se pergunta quem nós realmente somos. Sempre acreditei que falar sobre coisas pop facilitaria sobre as coisas que doem, sabe? É menos profissional, é mais uma conversa de bar. E sinceramente acho que é isso que bate com a minha maneira de pensar. Acho que a pessoa grava muito mais fácil as coisas quando ela é dita de uma forma mais informal. Afinal, quem que gosta de ficar horas ouvindo frases filosóficas, sei lá, sem propósito, e querer aplicar aquilo nas nossas vidas, né? Pode abrir uma aspas porque eu faço isso às vezes pra mim. Só que eu queria deixar o canal mais de fácil acesso, então acho que foi o que eu fiz. Deixa eu ser direto. Nos últimos tempos eu sumi. Essa era a pauta do vídeo. E não por uma falta de vontade, por um tipo de vontade estranha, sei lá. Uma vontade de não fazer nada que parecesse falso. Eu comecei a perceber que eu tava postando por rotina. Tipo, hoje é terça, então tem que ter vídeo. Eu preciso manter uma certa frequência. De certa forma era meio pragmático, sei lá, automático. E pior, tava me deixando sem a minha própria essência. E acho que quando você perde a essência, tudo começa a parecer um teatro mal ensaiado. O que antes vinha com urgência e significado acaba virando mais... fiz isso, pronto. E às vezes é até pior. Eu acabei me perguntando se tudo aquilo que eu tinha mostrado pra vocês... eu realmente havia algum sentido pra mim, sabe? Era estranho, tipo, era como se eu estivesse assistindo uma minha vidinha na janela e perceber que eu era só mais um personagem. A famosa crise existencial acaba vindo, sabe? E sei lá, acabou me pegando. Não teve uma cena cinematográfica igual a gente vê em vários vídeos por aí. Ela foi feita de coisas pequenas e simples que acabaram se ampliando, sabe? Não senti prazer nas coisas que fazia, senti que minhas ideias estavam repetitivas demais, ter medo de que tudo fosse só, sei lá, conteúdo que ninguém ia ver. Sabe quando você come uma comida que você gostava muito, só que agora ela não tem gosto? É tipo isso. E ao mesmo tempo tem um paradoxo, eu acho. Bonito. Justamente ao sentir que eu parecia estar sem vontade de fazer nada, que foi quando eu comecei a ter vontade de fazer as coisas. Foi quando eu sentia que não devia pensar nas coisas que eu comecei a pensar. Parece, de certa forma, contraditório, mas acho que é real. Quando a ficha cai, acaba sobrando espaço para nós enxergarmos quem nós realmente somos, né? As nossas prioridades, os nossos medos, as razões pelas quais nós fazemos aquilo, ou pela qual eu tô fazendo esse vídeo, por exemplo. E eu acabei aprendendo 2 coisas nesse processo. E quero postar elas aqui, né? Compartilhar. Acho que talvez isso ajude você se você tá passando por alguma coisa parecida. A primeira é simples, né? Nem tudo precisa ser útil pra todo mundo. Acho que quando eu comecei o canal eu queria alcançar o máximo de número de pessoas possíveis, assim. Eu já criei vários canais, mas nem todos que eu criei tinha dado tanto acesso quanto esse. E acho que de certa forma isso é, sei lá, verídico. Quem não quer que o canal alcance várias pessoas, né? O problema é, acho que quando alcançar, vira somente uma métrica de sucesso, sabe? Tipo, aumentou o número. Tá bom, beleza. Mas será que aumentou a verdade, a conexão, a qualidade? E não necessariamente precisa ter isso, né? Alcançar as coisas é ótimo, mas se o preço para alcançar aquilo que você quer é perder a sua essência, sei lá, a autenticidade, né? Então... acho que você acaba trocando aquilo por audiência. Acho que isso não faz tão bem assim. E essa troca acaba pagando mal a longo prazo, vamos dizer assim. Acho que porque a audiência não se conquista com falsidade, sabe? Acho que é com sinceridade. As pessoas acabam confundindo vender a si mesmas como produto em consequência pra atrair as coisas, sabe? E acaba caindo nessa armadilha. Bom, eu tava falando que era 2 coisas, né, que eu ia falar. Essa é a primeira. E a segunda é que as experiências ruins realmente importam, né? E eu não tô falando isso porque quero que ninguém passe pano pra mim, sabe? Um sofrimento heróico. Eu falo porque
é só um fato mesmo. Acho que se você nunca apanhou na vida, não precisa ser em sentido literal, né, lutar boxe, mas as perdas, as decepções, as coisas ruins, assim, elas acabam acontecendo, elas doem, claro, mas também forjam pessoas melhores, né, pensamentos melhores, coisas que às vezes nós não aprendemos em livros, vamos falar assim. E eu acho que eu não desejo esses eventos pra ninguém, né, afinal acho que ninguém merece sofrer, mas hoje eu vejo como as coisas ruins realmente importam, sabe? Elas realmente fazem você parar pra pensar um pouco na vida, sabe? Sei lá. E aqui tem um ponto importante, acho que cada um acaba processando o sofrimento de um jeito, né? A criação de cada um é individual, beleza? Todos nós sabemos disso. Foi criado de uma maneira. Você que tá assistindo e as outras pessoas também foram criadas de vários jeitos diferentes. E acho que algumas pessoas vão perceber que não é só porque elas foram criadas de determinada maneira que elas precisam ser assim pra sempre, né? As pessoas que acabam sofrendo, geralmente acabam melhorando, né? Mas se elas não melhorarem, tá tudo bem, né? Aceitar as decisões difíceis da vida é o que forjam pessoas melhores, podemos dizer. É doloroso, mas acaba sendo libertador. Bom, então vamos voltar ao canal, né? A crise me colocou diante dessas duas coisas óbvias aí. Óbvias e opostas, né? A primeira que eu podia fazer era continuar postando igual um robô. Eu vinha aqui, gravava o conteúdo e postava. Uma coisa automática, sem alma, sabe? Só pra atrair mais números, mais seguidores. E a segunda era desistir, né? Ficar de boa, me calar e esperar que, sei lá, algum dia talvez eu voltasse. Acho que eu fiquei nesse meio termo, né? Meio termo no caso, né? Acho que eu fiquei nesse meio termo porque eu acabei escolhendo um caminho intermediário, por assim dizer, que acaba fazendo mais sentido pra mim, né? Eu decidi que acho que eu não deveria abandonar as coisas, sabe? Eu deveria era provocar uma reflexão, já que esse era o intuito do canal. Só que eu também acabei decidindo recusar a ideia de postar qualquer coisa só pra atrair algoritmo, sabe? Atrair número. Lógico, vou postar coisas que, sim, deem de certa forma algum engajamento. Mas não vou postar só pra ter engajamento. Eu acho que o objetivo do canal é fazer você refletir, não, né? Então, em outras palavras, eu vou acabar tentando ser mais consistente, só que sem ser muito autômato. Não vou tentar postar todos os dias, porque acho que por enquanto isso não consigo fazer, mas eu vou postar direto, sim. E vou acabar priorizando um pouco o número do canal, assim, no sentido de postar os vídeos, né? Tipo, um por semana, 2 por semana, sabe assim? Tipo, colocar um número e vou acabar escolhendo esse número pra postar direto. E aí, é isso. Esse é o começo do roteiro que eu escrevi aqui, né? Como que isso vai ficar claro? Acho que a primeira coisa é que eu já comecei a escrever esse roteiro, então se eu tô escrevendo esse roteiro pra postar, já é uma forma de mostrar que eu vou voltar a postar vídeo, né? Acho que eu ia acabar pegando aquele episódio de anime que eu assisto às 2 da manhã e acabo chorando e falar, nossa, acho que isso acabou mexendo comigo, acho que eu vou postar um vídeo sobre isso. Vou acabar usando minhas experiências pessoais quando isso for acessível e quando for conveniente pra mim, e é isso. Isso não significa que eu vou trazer os vídeos sempre monótonos, né? Acho que eu vou trazer os vídeos menos previsíveis, vamos falar assim. E alguns podem flopar, outros podem dar certo, mas acho que se uma pessoa assistir e falar, caramba, gostei disso aqui, acho que é o que realmente vai importar, sabe, pra mim. E bom, antes de eu terminar essa primeira parte, eu queria compartilhar uma analogia, né, que eu tava pensando e tem me ajudado. Acho que se você pensar que você é um telefone com bateria, certo? E a bateria às vezes acaba, mas se você ficar carregando ela demais, ela acaba viciando, né? Então você tem que escolher quando você vai carregar a bateria. E aí você carrega, pega o seu telefone e decide pra quem você vai ligar, mandar mensagem, sei lá, abrir o Instagram, mandar meme. Aí você decide ligar pra sua mãe, liga pro seu amigo, sabe? Você não liga pra uma pessoa aleatória. Você liga pras pessoas que você gosta de conversar, né? Pras pessoas que, de certa forma, te ajudam. Bom, acho que o título do canal e o motivo dos vídeos é esse. Não é pra ser perfeito, não é pra tentar fazer ninguém entender as coisas duras da vida, mas sim se vale a pena continuar, de certa forma, batalhando pelas coisas, né? Se esforçando pra ser pessoas melhores. O que mais que eu separei aqui pra falar? Bom, também falei um pouco sobre aceitar a realidade, de que nós não acabamos controlando tudo que queremos, porque senão o mundo ia ser perfeito. E nós devemos aceitar as coisas como elas são, mas nós não devemos desistir das coisas, né? Acabar trazendo alguns exemplos de anime, de filme, é o que mostra isso, acho, pra mim. Porque, de certa forma, os filmes, né, séries, animes, são percepções distorcidas um pouco da realidade, mas não fogem da realidade completamente, né? A não ser que seja, sei lá, um mundo de fantasia, assim, e tal. Mas a maioria dos animes que eu assisto, pelo menos, não são assim, né? Eles são mais... Eles mostram coisas mais da realidade mesmo. Acho que por isso que eu decidi fazer o canal com esse intuito, né?
Separei pra falar um pouco sobre crise existencial também. Crise existencial, gaguejei. Acho que esse vídeo não vai ter corte. Não precisa de corte pra fazer esse vídeo. Então se eu errar as palavras, esse vídeo vai ser bem cru mesmo. Acho que eu não preciso, sabe, fazer igual um roteiro. O próximo eu posso até fazer sim. Mas esse eu só queria fazer uma conversa mesmo. Tipo, eu até coloquei de fundo aí uma pessoa andando na rua de Nova York. Abre aspas, eu não tô em Nova York, né? Acho que isso é meio óbvio. Mas eu queria só pra fazer refletir, sabe? Pensar um pouco. Igual uma conversa mesmo. A gente acaba passando por várias situações, né? Já falei isso. Acabam passando por situações boas, outras são ruins e outras são péssimas, né? E no final a gente acaba... a gente acaba percebendo, né? Que essa mistura de sentimentos e essa grande roleta russa acaba mostrando coisas importantes sobre a vida, né? É isso, né? Já passei por situações difíceis, já falei isso, que me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Suponho eu, acho, né? Que sim, acho que essas situações fizeram eu ser quem eu sou hoje. As situações boas, as situações ruins. E espero que pra você também, que tá vendo o vídeo. Eu acho que as situações boas e as situações ruins que você passou sirvam pra você ser uma pessoa melhor, sabe? Acordar, levantar e falar, caramba, é isso. Hoje eu sou melhor que ontem, sabe? E aí entra uma contradição, né? Que cada um age de um jeito, acaba pensando e fazendo as coisas da maneira que quer. Acho que quando eu fiz o canal, separei alguns pontos pra falar, tipo, lealdade, sucesso, dinheiro, confiança, conforto, estoicismo, respeito. Bom, se eu quiser é só eu ler a thumb de todos os vídeos que eu fiz, que é praticamente o que fala no vídeo, né? Mas acho que quando eu fiz isso eu não tava tentando... Não é que eu não estava, na real eu estava tentando ajudar as pessoas, mas eu acabei me ajudando, sabe? Tipo, tava escrevendo roteiro e aí meio que era tipo, mano, tô fazendo um roteiro terapêutico pra mim mesmo aqui. Era como se, tipo, sei lá, cada vídeo que eu tivesse escrevendo e fazendo fosse um peso que eu tivesse soltando ali no vídeo, sabe? Fazendo eu pensar um pouco mais sobre o tema do vídeo em si. E acho que é isso, é por isso que eu gostei, cara, de fazer tanto o canal, sabe? Tipo, caramba, eu tô fazendo isso aqui pra ajudar as pessoas, mas eu tô me ajudando. E eu acho que as pessoas estão gostando, porque as pessoas estão vendo, estão gostando, estão curtindo, né? Estão comentando, acho que elas estão gostando. As reações estão boas. E isso que é bom, né? Só que aí eu acabei pensando, tá, beleza. Tô meio confuso agora. O que eu vou escrever? O que eu vou falar? Como que eu vou continuar fazendo isso? Tipo, acabei sentindo como se fosse um peso, sei lá, um canal que fala sobre problemas e reflexões. E eu, o próprio criador do tema, do roteiro, né, acaba me perdendo nos meus próprios dilemas. Que é isso? É engraçado, né? Só que ao mesmo tempo é triste. Pesou o clima agora, né? Não quero pesar o clima. Mas, tipo assim, foi assim que eu cheguei nessa conclusão, né? Meio óbvia. De que eu não precisava fazer aquilo por rotina, sabe? Eu tinha que fazer aquilo porque eu tava gostando. E eu tava gostando de fazer aquilo. Eu tinha vontade de fazer aquilo. Existia certo prazer nesse processo. Bom, acho que vocês vão perceber que eu tô falando muito vício de linguagem nesse vídeo. É porque, tipo, mano, eu não tô lendo um roteiro. Tipo, eu tô lendo o roteiro, mas eu não tô lendo exatamente o que tá escrito no roteiro, senão vai ficar só que nem mais um vídeo, que nem os outros meus que eu fiz, eu não quero que fique isso, né? Mas acho que quando acaba virando obrigação, você acaba perdendo a essência, já falei disso, sabe? E aí depois de 2 meses, mais de 2 meses sem eu fazer nada, eu falei, mano, beleza, vou voltar. Agora é o momento. Comecei a escrever esse roteiro aqui, que é o que eu tô lendo, né? E acabei sentindo vontade de voltar a fazer isso. Eu falei, beleza, voltou a reacender essa faísca, então vambora, bola que segue, né? Acho que o tempo de pausa fez eu perceber que não é só postar os vídeos, sabe? É falar sobre experiências humanas, cara. Tipo, experiências pessoais. Sobre como que isso influencia cada roteiro, um registro do que eu tô pensando, sabe? Pode ser que daqui a 2 anos eu olhe esse vídeo e fale, caramba, olha o que eu tava pensando na hora que eu escrevi esse vídeo. E eu acho que provavelmente é o que vai acontecer, né? Mas, por quê? Porque a gente sempre tá em constante, né? A gente tá em constante processo de evolução, né? A gente tá sempre evoluindo nas coisas, né? Mudando, estudando, aprendendo, praticando. Então, é isso. Meu canal, no caso, que eu tô fazendo aqui, né? Mano, não é uma regra. Isso aqui que eu tô escrevendo é uma opinião de um mero ser humano que gosta de refletir um pouco sobre a vida, sabe? Então não é uma manual, tipo assim, não é um manual de instrução, também não é uma regra. Não quero que o que eu fale aqui as pessoas sigam a risca. Afinal, quem que sou eu na fila do pão? Não sou nenhum guru, não sou ninguém, não sou nenhum professor pra ficar falando essas coisas. Não tem as respostas mais importantes da vida, né? Mas eu quero ajudar as pessoas a refletir um pouco.
parar, pensar, falar, nossa, será que isso vale a pena? Caramba, acho que vale, então vou fazer. E acabar encontrando um jeito de acabar decidindo tomar as decisões por vontade própria, sabe? Tipo, quero fazer isso porque eu gosto. Acho que no fim das contas é isso que importa, né? A gente tá aqui tentando ser pessoas melhores, tentando se socializar melhor, por mais que às vezes não queremos, mas nós somos seres humanos, né? Nós precisamos nos envolver com outros seres humanos pra precisar crescer. E acho que essa que é a graça da vida. Tudo que a gente faz, seja por maior ou menor escala, é o que acaba sendo importante, né? Tentar deixar algum registro, alguma marca, ser lembrado, é o que a gente quer no final das contas. Ou simplesmente encontrar, sei lá, um pouco de paz em meio ao caos. É isso, né? Ai, é meio bizarro pensar essas coisas. Tudo que eu escrevo acaba pensando, tipo, tudo que eu escrevo eu acabo pensando que vai deixar um registro, alguma coisa assim, sei lá, qualquer frase. Cara, qualquer coisa que você fala que é tirada de contexto, pode parecer que você tá falando uma coisa totalmente do que você queria, sabe? E acabar mexendo com a internet é isso, né? Você fala uma coisa, posta, a pessoa tira um corte daquilo, coloca e o contexto é totalmente fora do que você tava planejando. Algumas pessoas podem entender aquilo como uma maneira boa, outras podem entender como uma maneira totalmente distorcida. E tá tudo bem, né? Querendo ou não, é meio profundo, mas é isso. Mexer com a internet, tá fazendo isso. Tá pescando no oceano, jogando a isca sem saber qual peixe você vai pegar, né? Acho que quando você acaba mexendo com a internet, eu falo isso por experiência própria, você acaba recebendo muitos elogios e é muito bom isso, né? De certa forma, mas você também acaba, dependendo do que você fala, recebendo coisas ruins, sabe? Tipo, comentários, coisas duras, injustas, maldosas. Acho que é isso que as pessoas, acho que é por isso que as pessoas às vezes param de criar conteúdo, né? Só que a questão não é, o problema não é esse, mano. O problema é como lidar com isso, né? Como que cada um vai decidir filtrar essa crítica, de certa forma, sei lá, construtiva ou às vezes raiva das pessoas e aceitar isso como um bem, sei lá, sabe? Filtrar, como se fosse uma peneirinha. Pega areia com água, joga lá e deixa os grãos na peneira. Filosófico isso, né? Bom, eu pelo menos é o que eu faço, né? Quando eu faço isso eu acabo pensando, mano, será que isso aqui foi suficiente? Será que eu consegui passar a mensagem que eu queria nesse vídeo? Pô, já tô aqui falando há 24 minutos praticamente, quase. E será que, tipo, às vezes é isso, cara. Eu fico parando e pensando, tipo, mano, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Será que é útil pra alguém isso? Espero eu que seja. Deixa eu aumentar aqui tô mexendo aqui. Aumentei um pouco o volume pra mim. Bom, acho que é isso, mas não é porque eu tô falando aqui também, né? Ah, seja você mesmo, que eu tô defendendo que cada um faça o que quiser sem consequência, né? Acho que não é sobre isso, galerinha. Não tô falando que o injusto vai virar justo só porque você quer que ele seja, né? Acho que romantizar o erro é um erro. Roubar é roubar e beleza, é isso. É certo, é errado e continua. Mas acho que é isso que importa, sabe? A gente escolhe as decisões que a gente decide durante o caminho e vê o que é certo e o que é errado, né? O certo e o errado são óbvios, mas você decide o que você segue, né? Se você segue o certo e o errado, o famoso livre-arbítrio, né? E acho que a gente hoje vive num mundo muito saturado, sabe? De informação, de opinião, personalidade diferente de todo mundo gritando, sabe? Todo tempo, você entra na rede social, você só vê isso. Fica confuso até. E a gente fica até meio perdido, sem saber em quem que a gente confia, o que a gente decide fazer, qual caminho que a gente segue, o que a gente posta. Acaba virando, sei lá, um labirinto, né? Uma reflexão tão importante, sim, tipo, tão grande que causa tanto impacto na gente. E é isso que a gente escolhe ser, né? Acho que pra finalizar isso aqui, eu deixei aqui no roteiro falando sobre errar é humano, né? E por que eu falei isso? Porque você erra, eu erro, seus pais erram, os meus erram, todo mundo erra, né? Nossos cachorros erram, meu cachorro erra direto. Direto ele vai no lugar errado de usar o banheiro ali. Mas é isso. E a gente tem que aprender a conviver com esses erros, né? O que eu posso fazer pelo meu cachorro? Posso ensinar ele a fazer as necessidades no lugar correto. O que eu posso fazer com os meus erros? Melhorar pra não errar de novo, né? E isso que é o que nos define no final das contas, sabe? Acho que não é os erros que a gente faz, mas é o que a gente tenta fazer pra melhorar como pessoa, como indivíduo. Dar mais valor à vida, ver o que importa. Porque no final acho que todo mundo já sabe uma verdade, né? Que a gente não vai ficar aqui pra sempre. E uma hora a gente vai embora. Mas não é porque a gente vai embora que a gente vai tentar de ser pessoa melhor, né? Se você tá andando na rua, cai e tropeça e alguém dá risada, cabe a você decidir o que você faz, né? Será que eu vou levantar, xingar todo mundo? Será que eu vou levantar e ficar calmo, respirar? O que eu vou fazer? Então você que acaba decidindo, né? E essas pequenas situações que acontecem no nosso dia a dia é o que acaba nos ensinando as coisas, né? Cada tropeço, assim, tipo, cada erro acaba fazendo a gente aprender, a crescer, a se tornar uma pessoa melhor do que a gente é. Então, pra fechar, é isso. Vou acabar o vídeo assim. Não é sobre ter todas as respostas, afinal eu não vou ter. Mas eu tô aqui pra tentar fazer você refletir um pouco
sabe? Não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre aprender a fazer as perguntas certas, né? As perguntas corretas. É sobre você se permitir viver de um jeito que faça sentido pra você, né? Aceitar que algumas pessoas são como são, elas não mudam, mas também ter coragem de você mudar. Não é porque o outro não muda que você não vai mudar. Então, não quero que você me veja como alguém que saiba de tudo, porque eu não sei, não sou nenhum professor, não sou um cara que vai ditar as regras, mas eu só quero que esse vídeo seja um convite pra você continuar ouvindo mais você mesmo, sabe? Se questionar mais, fazer as perguntas, assim, se entender melhor. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou das pautas faladas aqui e quer que eu fale um pouco mais ou quer ouvir um pouco mais, se inscreve no canal, deixa seu gostei, compartilha o vídeo, porque no fim acho que é isso que importa, né? Cada um de nós vai acabar encontrando um jeito certo de viver que seja mais autêntico, mais verdadeiro e menos moldado pelas nossas expectativas, só que mais guiados pela nossa própria essência.